Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Leonardo e hoje a gente vai falar um pouco sobre logaritmos. A gente vai aprender a definir o que é um logaritmo, vai ver alguns exemplos, de aplicação e algumas consequências dessa definição. Então, primeiro, a gente vai definir o que é o logaritmo. O logaritmo é o seguinte: se a gente sabe que um número a elevado a x tem como resultado b, então o logaritmo desse b que está aqui numa base a vai dar o x que estava aqui no expoente. Então aqui, esse a, b e x, eles têm nomes. O a aqui no caso é a base da potência, o x é o expoente e b aqui é o resultado da potência, ou a potência em si. Aqui, esses caras também têm nomes. Esse teu a aqui é a base. Esse b é o que a gente chama de logaritmando. E o x é o teu logaritmo. Deixa eu escrever aqui mais para baixo. Então, x aqui é o logaritmo, tá? Então, aqui, o a era a base, aquele é a base. O b aqui, que era a potência, passou a ser o logaritmando, e o x é o logaritmo, é o resultado da operação. Repara que essa seta significa que vale num sentido e no outro, ou seja, se eu tenho essa situação, tem que valer isso, e se eu tenho essa situação, tem que valer isso, tá? De maneira geral, vou pegar outra cor aqui, o que você faz é a elevado a x tem que ter como resultado b. Tá? Então, se você olhar para isso aqui, você tem isso, se olhar para cá, você tem isso. Cuidado que tem algumas restrições, do tipo, o a aqui ele tem que ser positivo, mas ele tem que ser positivo e não pode ser 1. Tá? Então, o a aqui não é 1. E como consequência direta, o b não é negativo, ele é de 0 em diante. Tá? Ele é positivo. Então, essas condições são condições de existência do logaritmo. Para o logaritmo funcionar, tem que acontecer isso aqui. Então, como exemplo, vamos calcular aqui quem é o logaritmo de 9. 9 é o logaritmando na base 3. Ou seja, de fato o que eu estou perguntando é 3 elevado a quanto dá 9? Porque você vai fazer isso elevado ao que está aqui e tem que dar 9. Então, se você pensar um pouquinho, você vai ver que 3 elevado a quanto dá 9, esse quanto é 2. 3 ao quadrado dá 9. Então, 2 é o logaritmo de 9 na base 3. Aqui outro exemplo, 2 elevado a quanto vai te dar 16. 2 elevado a 4. Então, 2 a quarta dá 16, significa que 4 é o logaritmo de 16 na base 2. Repara que se você olhar para isso e olhar para isso aqui, você associa automaticamente a definição do logaritmo a isso aqui. Da mesma maneira que aqui, 2 a quarta dá 16. Tá? Então isso é definição de logaritmo e alguns problemas você vai ver assim, resolva usando a definição de logaritmo. É isso. Ele só quer que você pegue a base do logaritmo, eleve ao resultado e obtenha o logaritmando. Tá? E aí do lado de cá a gente tem algumas consequências diretas disso aqui. A primeira consequência é o que acontece quando o logaritmando é 1. O logaritmando, que é o b, ele só não pode ser 0 ou negativo. Ele pode ser qualquer coisa maior que 0. Então o que acontece aqui? Dá 0. Por quê? Porque b elevado a 0 vai dar sempre 1. Por quê? Porque b, que é a base, que eu usei a, que eu usei b, essa base ela é sempre positiva diferente de 1. Então, isso aqui sempre vai dar 0. E aqui, o que acontece quando o logaritmando e a base são iguais? Você obtém 1, tá vendo? Por quê? Porque b elevado a 1 sempre vai dar b. Tá bom? Então é isso é o começo, o início, a introdução mais básica possível ao conceito de logaritmo, que é, de certa maneira, para muitas pessoas uma operação nova. Eu fico por aqui. Se você gostou, dá o like lá no vídeo, acompanhe o nosso canal e até mais.